funcionar. O lenho continua funcionando, porque eu não atingi o lenho, que é mais central. Continua fazendo a seiva elaborada, mas como eu não posso levar a seiva até as raízes morrem, dando então a morte do vegetal todo. Isso que nós dissemos chama-se o anel de Malpighi, ou então cintamento no vegetal. Temos que saber também coisas importantes sobre a estrutura da folha do vegetal. A folha do vegetal tem partes importantes e uma muito importante chamada estômato, por onde haverão as trocas gasosas entre o vegetal e o meio ambiente. Vejamos lá. Existe uma epiderme superior em que não existe clorofila. Uma epiderme inferior, onde também não existe clorofila nas células. Diferença entre a epiderme superior e a epiderme inferior. Uma cutícula impermeabilizante e na epiderme inferior algumas células clorofiladas que vão fazer um tipo de poro chamado estômato, por onde serão feitas as trocas respiratórias. Uma câmara subestomática aonde vai passar os gases por entre estas lacunas deste parênquima, por isso chamado de parênquima lacunoso, responsável por fazer fotossíntese. Acima do parênquima lacunoso, logo abaixo da epiderme superior, nós teremos células justapostas, chamadas parênquimas palissádico, também responsável pela fotossíntese. Vejam, um feixe condutor, um feixe chamado feixe liberolenhoso, que está trazendo a seiva bruta e vai levar a seiva elaborada. Podem existir cristais nessa folha no mesófilo. Existe então esse estômato que é muito importante para a transpiração do vegetal. Como vai ser a abertura, fechamento dos estômatos? Como será feita a transpiração? A transpiração vai ser controlada pelo vegetal, ou pelo estômato, ou pela cutícula. Vamos ver como é que vai ser os mecanismos de abertura e fechamento de estômato. O mecanismo fotoativo diz que em presença de luz os estômatos abrem-se e na ausência de luz os estômatos se fecham. Outro mecanismo que é o hidroativo, quando o vegetal está em grande quantidade de água, os estômatos vão se abrir. Não há problema, ele pode perder água por transpiração. E a ausência de água, os estômatos vão fechar. O vegetal não vai querer perder a água. A transpiração, ela é feita ou pelo estômato, como dissemos, ou pela cutícula. Dizemos então que a transpiração total é a soma dessas duas transpirações. Marquem lá, guardem lá. Transpiração total, que é a TT, é igual à soma da transpiração estomatar, que eu chamo de TE, com a transpiração cuticular, que eu vou chamar de TC. Vejam, TT igual TE mais TC. Vejam, isso é importante. Isso, transpiração cuticular, o vegetal não consegue controlar. E a transpiração estomatar, ela vai conseguir fazer, pela abertura e o fechamento do estômato, o controle. Fotossíntese, isso também é muito importante que a gente saiba como será essa fotossíntese. Essa fotossíntese é importante para que o vegetal produza as suas substâncias, os seus alimentos. Os vegetais, então, eles são autótrofos. Vejamos lá. Fotossíntese é a síntese de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica
em presença de clorofila e de energia luminosa. Do que mesmo se necessita para fazer a fotossíntese? Matéria inorgânica, água e gás carbônico. Vai precisar de clorofila e precisa de energia luminosa. Essa energia luminosa facilmente conseguida da luz solar. Vejamos lá, vejam. A luz, gás carbônico e água vai dar a produção das substâncias orgânicas, inclusive os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são importantes para que o vegetal possa controlar tudo que ele vai fazer. Todas as suas funções são controladas hormonalmente. Esses hormônios vegetais são produzidos, pela maioria das vezes, pelo próprio vegetal. Vamos ver as importâncias dos hormônios vegetais. Vejamos lá. Se eu tenho uma quantidade de energia luminosa bastante, eu vou ter uma fotossíntese maior do que a respiração. Logo, vai existir possibilidade do vegetal armazenar alimento e produzir todas as suas substâncias que vão fazer o vegetal. Aqui, se eu tiver menos luz do que o necessário, vai existir uma respiração maior que a fotossíntese, fazendo então o vegetal gastar energia. Esse é o chamado ponto de compensação fótico. Os hormônios vegetais, então, são importantes, como dissemos. Vejamos qual a importância e como eles são feitos. Vejam conosco. Substâncias orgânicas que controlam as funções dos vegetais. As principais funções do principal hormônio AIA interferem no crescimento do caule e da raiz. E essa interferência é diferenciada. Como assim? Ela vai aumentar o crescimento do caule e vai inibir o crescimento da raiz. Outras ações do AIA: inibe gemas laterais, abscisão, queda de folhas e frutos e estimula a formação de raízes adventícias. Outros hormônios existem também, que nós vamos ter que lembrar. O florígeno, por exemplo, que faz a floração dos vegetais.